Gênesis 21:14 nos relata a história de uma crise familiar que, pela graça de Deus, não termina de forma trágica. Aliás, nós vamos ver a misericórdia, a bondade e a provisão de Deus, mesmo no meio de uma família tão conturbada. Leia comigo Gênesis no capítulo 21 e versículo 14, que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e o odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o seu odre de água, e deu de beber ao moço. Essa história de Abraão, de Ismael e Agar, é uma história bem interessante que nos retrata quando nós decidimos fazer algo fora da direção de Deus, quando nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço. Deus nos dá uma promessa, Deus diz que vai fazer algo na nossa vida e a gente se antecipa aos processos de Deus. Isso será sempre uma tragédia para todos nós. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E quando o tempo passava, quanto mais tempo passava, mais impossível sua esposa e ele parece que viam das coisas virem a acontecer. Até que a esposa, Sara, teve uma brilhante ideia. Uma brilhante ideia. Ela falou: olha, eu vou chamar a minha criada, vou chamar a minha empregada, a minha funcionária, vou trazê-la para ti, você faz um filho nela, e aí Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida através dela. Talvez não seja por mim, não vai ser através da minha vida. O homem sempre tem uma saída esquisita para resolver os seus problemas. Ele quer se antecipar e acaba trocando os pés pelas mãos. E aí, Agar engravida. A história começa a ficar bem difícil para Sara. Então, o que ela faz? Ela começa a ficar angustiada. Logo depois, a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão e Sara. E aí, nasce Isaque. Ismael está crescendo e ele começa a debochar de Isaque. Ismael começa a fazer graça, bullying com Isaque. E Sara, a mãe, vai em defesa do filho e não quer mais que Agar e Ismael permaneçam no clã. E a primeira coisa que ela faz é pegar no pé de Abraão para mandar embora o menino. Que dor deve ter sido no coração de Abraão ter que mandar Ismael embora. Porque, afinal de contas, Ismael, para Sara, ele não é nada. Mas para Abraão, ele é filho. Ele nasceu de Abraão. Abraão não vê outra escolha a não ser mandar a mulher embora. E Deus fala: Abraão, pode fazer, faça como a tua esposa está mandando. Manda Agar ir embora com Ismael. Então, nós chegamos nesse texto. E levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada. De madrugada fala de urgência, mas também fala de cuidado. Por que cuidado? Porque o calor do deserto vai consumi-los. Quanto antes eles saírem, mais longe eles conseguirão chegar antes de enfrentarem o sol escaldante do deserto. O fato é que ele acorda de madrugada, levanta Ismael, e eu penso na dor desse pai. Ter que dar o último abraço em Ismael e não tomar ciência
não saber o que vai ser do futuro desse rapaz. Ismael, ele vai embora. O texto diz assim: tomou o pão e um odre de água e o deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também deu-lhe o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Ela ganha apenas água, pão e água. Não tem camelo, não tem uma escolta para guardá-los no deserto. Eles recebem apenas pão e água. Irmãos, que dor deve ter sido no coração de Agar sair daquela forma, porque ela era empregada e de repente, em algum momento, ela deve ter pensado, ela deve ter imaginado: estou tendo um filho com o patriarca, estou tendo um filho com o dono da empresa, com o milionário, logo eu também vou ter as minhas regalias, logo vou ter os meus cuidados. Já não serei mais tratada como escrava, como empregada. Lê do engano, porque logo ela vai ser mandada embora de casa junto com a sua esperança, que é o seu filho. O texto diz que ela sai errante pelo deserto. Bom, quando o texto diz errante, é que ela sai sem destino, sem saber para onde vai. Ela vai errante, ela está caminhando errado, ela não sabe que direção ela está tomando. Vai ficar andando em círculos durante um momento, vai numa direção, não sabe se é para cá ou se é para lá. Ela não tem uma direção, ela não planejou isso. Agar não planejou, não estava nos planos de Agar sair, perder aquela estabilidade. Mas ela se viu em um determinado momento assim, com as malas na mão. Abraão chegou e entregou na mão dela a mala e a cuia e falou: pé na estrada, moça, vai embora, porque este lugar não te pertence mais. Ela sai errante pelo deserto. E a Bíblia diz que, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Bom, eles estão errantes no deserto de Berseba. É deserto. As árvores lá são bem diferentes das árvores que você pode observar aqui no cenário atrás. São árvores pequenas, são arbustos com pouquíssimas folhas, quase nenhuma folha, que é uma forma desta árvore se preservar no deserto, porque não tem água. Então, quanto mais folha, mais água para alimentar essas folhas. Então, é um arbusto com poucas folhas ou quase nenhuma. Mas, de qualquer forma, produz sombra e vai ser um descanso para uma alma cansada no meio do deserto. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Agar, com cuidado com o filho, joga o filho debaixo de um desses arbustos secos. E a Bíblia diz que, consumida a água do odre, eu não sei se você consegue ouvir, mas há um riacho passando logo aqui à minha esquerda, logo aqui abaixo, há um riacho. É lindo. Estive lá agora há pouco, é lindo o riacho. Uma água extremamente gelada, corrente, água em abundância. Não é esse o caso deles lá. Não tem mais água. É areia, para tudo quanto é direção é areia. Poucos arbustos, não tem o que comer, não tem o que beber. E a primeira necessidade deles, que é da água, lhes foi tirada. Agora eles não têm mais. O rapaz é lançado debaixo de uma das árvores, e diz o texto: e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância a um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Um tiro de arco aí dá mais ou menos uns 100 metros, 150 metros, um tiro de arco. Vai depender muito de muitas coisas. Da capacidade da corda, do quanto ela está esticada, da flecha, da pena que vai na ponta da flecha, do vento, tem vários fatores. Mas um tiro de arco, de flecha, é mais ou menos uns 150 metros, talvez 180, mais distante. É essa distância que Agar toma de Ismael, porque ela diz: para que eu não veja morrer o menino. É claro que ela vai ver morrer o menino, ela está de frente para ele, ela está sentada, vendo ele sentado debaixo de um arbusto, e ela consegue enxergá-lo. Ela não quer
ouvir os últimos suspiros desse garoto. A agonia dessa mãe deve ter sido muito grande. Uma mãe que ama o seu filho, vê-lo morrer lentamente. Uma mãe sentada, vendo a vida ser tirada lentamente daquele rapaz. É uma morte com detalhes de crueldade, porque está morrendo aos poucos, à míngua, de sede, a língua colada ao céu da boca, seca. Mas o texto diz que ela não queria ver morrer o menino, e assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Eu quero falar com você algo neste momento, para lembrar a você que Eclesiastes diz assim: há tempo para todas as coisas, há tempo para chorar e deixar de chorar, há tempo para rir e deixar de rir, há tempo para abraçar e deixar de abraçar. Entenda qual é o tempo. Entenda qual é o tempo que você está vivendo, porque às vezes é tempo de você falar, às vezes é tempo de você orar, é tempo de você gritar, é de você clamar: Deus, tem misericórdia de mim! E não de chorar, porque muitas das vezes chorar não vai resolver. Há momentos que você vai ter que chorar mesmo, e são as suas lágrimas que falarão por você. Mas quando você puder, ore, fale com o Senhor. Olha a riqueza deste detalhe. O texto diz que ela levantou a sua voz e chorou. Ela não levantou a sua voz para clamar a Deus, ela levantou a voz para chorar. Ela chorou copiosamente. Levantou a voz e clamou e bradou, e certamente o seu filho a ouviu de longe chorando. E vou dizer uma coisa para você: como é desesperador para um filho também ver os pais sofrendo, ver a mãe sofrendo. Meus irmãos, com certeza Ismael ouviu a sua mãe chorando, mesmo distante. A mãe levantou a voz para chorar, mas a Bíblia diz assim, versículo 17: e ouviu Deus a voz do menino. Deus não ouviu o choro de Agar. Não se escandalize com isso. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo deixa isso claro. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Ou seja, o anjo veio voando, e nesse voo dele ele diz para Agar, desde a de cima: Agar, o que você tem, Agar? O anjo veio, e antes mesmo de chegar ele começa a dizer: o que tens, Agar? Não tenhas medo, Agar, porque Deus ouviu a oração do rapaz lá onde ele está. Ou seja, o rapaz não morreu, Agar. Agar, tu te enganas quando pensas que este rapaz está morto ou estás morrendo. Ele está com o olho fechado, e o balbuciar de lábios dele é exatamente clamando e orando ao Deus dos céus. E deixa eu dizer uma coisa, Agar: Deus está ouvindo a oração do rapaz, e é por essa razão que eu estou aqui. Sabe, mãe, deixa eu dizer uma coisa para você. Não te surpreendas, mas Deus tem ouvido a oração do teu filho. As lutas do casamento, as dificuldades que você tem com o marido, as constantes brigas, que o teu filho fecha a porta, aumenta o som e você pensa que ele não está nem aí. Ele está sim, ele está clamando. E Deus está ouvindo a oração do teu filho, e ele vai entrar com solução no teu problema. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: Agar, que tu tens? Não temas, porque Deus ouviu a oração do rapaz desde onde ele está. Ergue-te, levanta, Agar. É tempo de levantar, é tempo de tomar um posicionamento. Não fica aí prostrada não, levanta, toma uma posição. Vai lá, levanta o moço também, porque a tua atitude vai refletir no outro. Sabe, às vezes há famílias que estão vivendo um desespero, uma angústia, uma dor, aflição, depressão. Está todo mundo deprimido, todo mundo triste. Mas se um se levantar, vai animar os demais. Se você começar a orar,
Mulher, o teu marido vai começar a orar também. Talvez não no primeiro momento, no primeiro mês. Mas se você se levantar e começar a orar, o teu comportamento vai refletir na vida do teu esposo e dos teus filhos. O teu comportamento reflete na tua família. Levanta o moço. O fato de você levantar, você vai também levantar o teu filho. E pega ele pela mão, porque ele ainda é uma criança, ele está sob a sua responsabilidade. Quantas mães jogam a responsabilidade da casa nas costas do filho? Pensam que o filho é que tem que ser o provedor da casa. Não, não é. Ele até pode ajudar. Ele pode, se podendo, ele vai ajudar, deve ajudar. Mas não deve cair sobre o seu ombro a responsabilidade de cuidar da casa. Isso é muito pesado. Então o texto diz que é a mãe que vai lá, pega na mão do filho, porque há uma promessa para esse rapaz. Há uma promessa de Deus para os teus filhos. Há uma promessa de Deus para os teus netos. Há uma promessa de Deus para a tua geração. Qual é? Porque farei dele uma grande nação. Deus tem promessas para você. A promessa que Deus havia feito para Abraão refletiria na vida dos seus filhos. Isaque. Mas Ismael também é filho. Se Isaque tem promessa por ser filho de Abraão, Ismael também tem promessa. Então, meu irmão, minha irmã, atente para uma coisa. Deus vai usar o teu filho, porque Deus tem promessas na vida da tua família. E lhe abriu Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. O poço sempre esteve ali. O poço sempre esteve ali. Mas o poço não faz esse barulho do rio que nós estamos ouvindo aqui na minha esquerda. Passa um rio aqui embaixo, acabei de dizer isso. Eles não estão ouvindo esse barulho, eles não estão ouvindo esse barulho. Mas o poço está ali. Entende isso? O poço sempre esteve ali. Mas Agar não foi capaz de ver. Porque às vezes o nosso choro nos impede, o nosso desespero, a nossa angústia, a nossa aflição nos impede de contemplar o milagre. Seque as suas lágrimas, porque o milagre já está diante de você. Seque as suas lágrimas, porque a luta já passou. O texto diz que abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. E foi-se, e ela foi ao poço e encheu o odre de água e o deu de beber ao moço. Hoje é uma palavra de esperança para você e para a sua família. O milagre não está distante. E o milagre não está no futuro. O milagre está no presente. O milagre está no presente. O milagre está bem próximo de você, bem pertinho de você. É que as lágrimas não estão te deixando observar, não estão te deixando ver. Mas o milagre está bem do teu lado. Oh, minha irmã, comece a glorificar a Deus, comece a adorar ao Senhor. Por quê? Quando as lágrimas forem enxugadas. Porque houve uma promessa. Deus falou para ela: ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão. Por quê? Tem um poço aqui do lado. A promessa de Deus para a tua vida é: há um milagre à tua espera. Deus te abençoe.